Artocarpus integrifolia, vulgarmente conhecida como jaqueira, uma planta exótica, mas disseminada no Brasil há mais de um século, tá? Comumente plantada pelos habitantes então no território, nos diferentes locais em que nós ocupamos, tá? Quase todo lugar tem jaqueira, uma planta extremamente conhecida e disseminada, especialmente nos quintais das famílias. A jaqueira ela é então disseminada dessa forma pelas populações humanas em função do principal objetivo da espécie, que é para alimentação. A jaca então ela produz um fruto, um fruto relativamente grande, tá? Dentro de um contexto de planta. Esse fruto ele vai ficar então preso no tronco da planta e nos galhos mais grossos, tá? Ele não é um fruto que fica preso nos ramos, não, em função do tamanho. Evolutivamente essa planta já se desenvolveu para a perspectiva de produção desse fruto lá no tronco. Além da ideia da alimentação, também tem uma ideia de jaqueira e uma utilização de jaca em projetos de paisagismo e de jardinagem. Já vi exemplares de jaqueira centenários plantados em praças e locais públicos. Essa também é uma outra perspectiva, que ela é uma planta bonita, tá? Que se destaca na paisagem em função tanto do porte. Ela é uma planta que alcança aí alturas de 20 a 25 metros de altura, os indivíduos mais velhos, e diâmetros aí que vão para casa de 60 a 80 centímetros de DAP. É um potencial de desenvolvimento dessa planta. Tem até indivíduos mais grossos, tá? Do ponto de vista diamétrico. Além da perspectiva do fruto como uma ideia para identificação, logo viu aquele fruto básico de identificar jaqueira a partir disso, tá? Mas também Artocarpus integrifolia tem como uma boa morácea, que a família botânica aqui na qual essa planta está circunscrita, ela tem folhas simples alternas, ela tem estípula amplexicaulia ou estípula terminal cônica, que ela então envolve a gema terminal aqui. Essa é uma característica para diferenciar a morácea, como a gente já tem conversado aqui na disciplina, tá? Então a estípula amplexicaulia é um beta para a diferenciação de moráceas. Isso aqui acontece em Artocarpus integrifolia. Ela tem essa folha lustrosa na face adaxial e discolor em relação à face abaxial, como a gente pode enxergar aqui, tá? Esse verde lustroso que vai de um verde limão até um verde mais escuro característico na planta e dela ser discolor. Uma coisa aqui que é preciso chamar a atenção é essa coloração da nervura principal e da nervura secundária, que persiste das folhas novas até as folhas velhas, tá? Ela, como uma boa morácea, ela então produz látex de coloração branco-leitosa. É um látex mais aquoso que flui com uma relativa quantidade quando se destaca uma folha, bem como quando se faz um corte na casca viva. A casca viva ela é um mix de estrutura curto-fibrosa e fibrosa, pastosa e trançada com exudação de látex. Ela tem uma coloração amarelo creme, amarelada, tá? Essa é a coloração da casca viva de jaqueira. A Artocarpus integrifolia tem um ritidoma normalmente persistente, tá? Ou pouco caduco, então com a idade ela desenvolve uma certa caducidade, mas não é isso preponderante no contexto da planta. Além desses usos de alimentação que nós já então comentamos sobre a planta, a Artocarpus integrifolia foi muito utilizada em plantios de restauração no Brasil. No Brasil, o plantio mais antigo de restauração, o projeto de restauração mais antigo, é o que hoje representa o Parque Nacional da Tijuca. Esse parque ele está localizado na cidade do Rio de Janeiro, acho que vocês já ouviram falar, né? E essa área ela era responsável pelo abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro na época do Brasil Colônia. Então, quando Dom João VI veio para o Brasil e foi se instalar no Rio de Janeiro, a cidade era a capital
aqui da colônia, tá? E sediou durante esse período a capital do Império Português. E naquela época faltava água para a população na cidade do Rio de Janeiro. Em função disso, ele então mandou com que se instalasse, implementasse um projeto de reflorestamento dos morros, das cabeceiras das nascentes que abasteceu a cidade do Rio de Janeiro. E aí nós estamos falando então do Morro da Tijuca, tá? E aí lá nesse processo, e ele é bem documentado, tá? Eles plantaram árvores para restauração. Dentre essas árvores se destaca a jaqueira. Muita jaqueira foi plantada no Morro da Tijuca com a finalidade de restauração, e muita jaqueira ainda existe no Parque Nacional da Tijuca com a perspectiva de restauração. E aí existe uma ampla discussão na comunidade científica na perspectiva de a retirada da jaqueira do Parque Nacional da Tijuca ou a manutenção da jaqueira lá no parque. Por quê? Porque essa espécie continuou persistindo, e aí ela é uma espécie exótica que está introduzida numa unidade de conservação. Lá, como um projeto de restauração, ele é uma experiência, um laboratório vivo para a gente aprender sobre essa perspectiva. E uma lição que fica sobre isso é que depois de usar da espécie, muito dificilmente você vai conseguir retirar ela totalmente, tá? Então, daí vem a precaução dentro de um projeto de restauração em relação ao uso de espécie exótica. E aí a jaqueira, nesse contexto, é uma espécie aí que a gente então se apega para desenvolver essa discussão. A jaqueira, em termos de alimentação, reconhece-se variedades dentro da espécie. Então, inclusive, vulgarmente a gente fala ainda em jaca dura e jaca mole. Tem variedades em relação à quantidade de látex que vai soltar a planta. Há uma variedade em termos morfológicos e da qualidade do alimento produzido por ela. A jaca agora tem ganhado especialmente dimensão do ponto de vista culinário. E aí você começa a ter pastel de jaca, pizza de jaca. Existem regiões, especialmente na Costa do Descobrimento, no sul da Bahia, onde a jaca foi muito utilizada também, é muito plantada, os baianos consomem muito naquela região. E aí você tem usos tradicionais de jaca, por exemplo, na região da Chapada Diamantina, no sul da Bahia, na região de Porto Seguro, e cada vez com ousadias gastronômicas relacionadas com jaca, tá? Então essa é a jaqueira Itocarpus integrifolia.